Então, dentro do mecanismo de obsessão de encarnado para encarnado, nós vamos ter que olhar a transmissão do pensamento. Então a gente começa a entender, para entender a obsessão de encarnado para encarnado, a gente tem que entender que nós nos interinfluenciamos em bloco. Nós nos influenciamos através de pensamentos, sentimentos, vibrações, energias. Essas forças que formam o nosso holos, a nossa holosfera, né, também conhecida como aura, mas a aura não vai te dar todo esse complexo de emoção, sentimento, energia pessoal, influencia o outro. Quanto maior a proximidade, quanto maior o tempo de convívio, mais nós nos interinfluenciamos. Então, se você tem uma pessoa com características doentias que não se cuida dentro de casa, ela acaba influenciando em cascata todas as outras pessoas que moram naquela residência. Se você tem uma característica positiva, com quem você acaba influenciando positivamente, com a sua presença, com as suas ações, com o seu olhar, com as suas expressões, com os seus gostos, com as suas escolhas, você acaba influenciando positivamente as pessoas, ou negativamente, as pessoas com quem você convive. Isso não é perceptível. Por quê? Porque cada pessoa, cada ser humano é um espírito individual que tem características, né? Que tem tendências boas e não boas. No convívio, cada um vai puxar características, influências, perdão, que são mais aceites. Por isso a expressão que a gente fala, não sei se em todo o Brasil, mas aqui no Rio de Janeiro fala muito: ah, fulano puxou ciclano. Na verdade, você não puxa nada de ninguém. Mas na verdade, se quiser usar essa expressão, você puxa sim. Você puxa do conjunto daquela holosfera de influenciações personalísticas do indivíduo, características que lhe são afins ou que você tem fragilidade. Então, digamos 3 irmãos. Um deles é mais frágil emocionalmente na questão da autoestima. E tem uma mãe que xinga, agride, diminui o tempo todo. Esse que tem, já traz consigo uma maior fragilidade por não conquista. Ele traz uma fragilidade de outras vidas, porque ele não conquistou isso dentro dele. Para esse irmão, para todos vai ser ruim. Para todos a influência será péssima. Mas para esse, talvez ele vai precisar de terapia. Talvez ele vá reproduzir padrões de comportamento, por exemplo, de submissão, de indecisão, maior do que os outros. Por quê? Porque aquele comportamento patológico da mãe para com os 3 filhos, nele especificamente, por ele ter menos conquistas evolutivas, e isso significa ter vencido isso dentro de si, não quer dizer que seja uma coisa demorada, difícil. Ele não trabalhou isso. Muitas vezes ele também reproduziu isso em outras pessoas, esse mesmo estado patológico. Então ele tem uma fragilidade interna. Ele é mais suscetível da influência. Isso vai definindo um pouco a nossa personalidade. Tem coisas que a gente consegue lidar bem e passa por nós sem nos influenciar, e o nosso irmão, a nossa irmã, não consegue lidar bem com aquilo. Por quê? O problema essencial são as fragilidades e as não conquistas que a gente tem.
Daí que esse conjunto de características, comportamentos, atitudes, ideações que cada pessoa tem, elas são influenciadoras. Obsessão, se for algo patológico, é um tipo de obsessão. Gente, vejam bem, não é... É importante que a gente entenda que não é a única forma de obsessão de encarnado para encarnado. É um dos fatores que levam a isso acontecer. Ok? E aí, vamos estender agora para o coletivo. A mesma coisa acontece na coletividade. Então, o que eu vou chamar aqui de idiotismo cultural. O que é um idiotismo cultural? Que palavra é essa, Anderson? Vamos definir, ok? Idiotismo cultural é toda a prática social de um certo grupo social, de um certo grupo cultural, que é patológico. Isso pode ser um país, uma região, uma tribo, uma igreja, uma cultura. Então, alguns locais da África fazem a infibulação, que é extrair o clitóris da mulher, da menina. Isso é um idiotismo cultural. Aqui na Amazônia, alguns povos indígenas, quando a criança nasce com algum tipo de deficiência, eles têm, e é perceptível essa enfermidade, as crianças são levadas para o mato e são deixadas para morrer. Isso é um idiotismo cultural. Há todo um debate no campo da antropologia até que ponto você tem que influenciar e interferir nos idiotismos culturais de cada povo, de cada tradição. Então, na Índia, no século XIX, havia uma prática em certas regiões da Índia em que, morrendo o marido, a esposa tinha que ser queimada junto. Não era em toda a Índia, era em certas regiões. A Índia é um subcontinente com milhões e milhões de pessoas, hoje mais de 1 bilhão. Então há vários povos, várias tradições. E uma dessas tradições tinha essa prática. O governo inglês, que ocupava, através do imperialismo, a Índia, criou uma série de normas para que isso acabasse. É um idiotismo cultural. Então vamos pegar esse idiotismo cultural da Índia. Ele é patológico. Eu acho que ninguém tem dúvida que não se deve queimar uma pessoa viva porque a outra morreu. Todas as pessoas que fazem isso, por ser uma coisa patológica, sofrerão as consequências. Quais serão as consequências? Não sei. Não adianta me perguntar porque eu não sei. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação, mas não será algo irrelevante. Por que não será algo irrelevante? Haja qual for, seja qual for as consequências futuras, elas nunca são punitivas, elas são educativas. Podem ser dolorosas, mas elas sempre são educativas. Elas não serão aquilo que nossa sanha vingativa de justiça quer. Elas serão o que os orientadores da evolução dessas pessoas entendem seja a melhor forma delas saírem desse processo e desses monoideísmos a curto ou longo prazo. Então, as expiações e experiências que essas pessoas terão no futuro, não sabemos. Gostaríamos muito de saber uns 2 ou 3 casos para ter uma ideia, mas a gente não tem. Então a gente também não vai ficar especulando. Mas vale isso que a gente falou.
Aqui a gente não está querendo dizer, fez isso, vai sofrer aquilo. Fez aquilo, vai sofrer... Não, não é isso que a gente quer. A gente quer entender o mecanismo. Então, os idiotismos culturais, dentro desse sistema que a gente está falando, ele serve como um processo de obsessão coletiva, de encarnado para encarnado, no caso da sociedade. A sociedade com suas patologias, que são contra alguma coisa, contra a vida, arrastando as pessoas a fazerem práticas contra a vida. Outro exemplo, a guerra. Um exemplo marcante que a gente vai perceber é da Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial tem um momento em que tropas alemãs e tropas francesas estão no fronte. A Primeira Guerra Mundial é uma guerra que tem como característica, né, as fossas, né, aquelas galerias em que cada um lutava de um lado para o outro. Isso retardou muito aquelas grandes fossas em que as pessoas ficavam ali dentro. Era uma característica da Primeira Guerra Mundial. E na época de Natal, essas tropas francesas e alemães pararam de lutar e se confraternizaram. Tem até um filme que mostra isso. Eu acho que o nome do filme é Um Milagre de Natal, mas eu tenho que confirmar. Porque essas pessoas, elas não se odiavam. Elas estavam lutando um contra os outros. E vejam bem, na Primeira Guerra Mundial não havia essa coisa de nazismo, essa ideologia psicopata, não. A Primeira Guerra Mundial, ela se caracterizou por ser uma guerra de interesses dos líderes. Os soldados que lutavam não lutavam necessariamente por questões morais e éticas. Era uma questão que envolvia os interesses imperialistas daqueles países. Então, as pessoas que lutaram, e morreram milhões de pessoas na Primeira Guerra Mundial, foram arrastadas num processo coletivo da qual elas estavam se matando uns aos outros, sem que isso redundasse numa defesa real contra alguma coisa, contra o mal, por exemplo. Então esses dois lados param no Natal, se confraternizam, bebem vinho. Na Europa se bebe muito vinho, né? Beberam vinho, não sei o quê. E depois do Natal, daquela pausa, continuaram se matando. Percebem o idiotismo cultural? Percebem como o ideal é que as pessoas que participaram disso, hoje, que estiverem reencarnadas, não sejam militares, não caiam nessa armadilha, entendam que caíram numa armadilha de um idiotismo cultural que não foi útil. Isso eu estou sempre falando. Precisa ter a visão de reencarnação, evolução, sobrevivência da alma. Nada acontece por acaso, crescimento espiritual. Se você não tem essa visão, nós não vamos aqui entrar em debate com visões diferentes. Está tudo bem, acredite no que quiser, seja feliz. Não estamos aqui para convencer ninguém. Estamos refletindo, como eu brinquei no outro vídeo, com as 3 pessoas, né? Eu sou uma delas, que vão assistir esse vídeo. Então percebam como, para esta pessoa que participou desse evento histórico, que foi registrado e que depois matou ou morreu, participou do Natal, ceiou com os inimigos no fronte, saiu da sua trincheira, confraternizou com uma pessoa, franceses e alemães. Se ela aprendeu a lição, dificilmente
ela vai querer, esteja reencarnada onde estiver, dificilmente ela vai querer participar de forças armadas ou de guerras. Mesmo que participe de alguma força armada, ela vai ter uma visão pacifista. Essa é a saída ideal, o pacifismo. Se ela entendeu que por força de uma obsessão, de uma instituição total, que impôs a ela ir a uma guerra, cujo interesse principal era econômico, e que não era o econômico dela, mas das pessoas que mandavam nos países, em que ela foi inocente e útil, ou seja, ela criou dívida, defendendo ideias que não eram ideias positivas. Ela criou dívida, seguindo, sem questionamento, sem visão crítica, instituições totais acachapantes, que não davam espaço para uma saída. A solução seria o quê? A pessoa não aderir nesta próxima vida, ter consciência, depois de ter expiado essa expiação, ou sei lá, ou não, ter levado a ela uma conscientização do pacifismo. Daí que sempre que o coletivo estiver dizendo mata, queima, derruba, tortura, taca bomba, sempre que o coletivo ou uma instituição total ou qualquer força política estiver lutando contra a democracia, contra o direito da liberdade de todos, contra quem quer que seja, nós precisamos estar de olhos bem abertos, porque neste momento, se nós aderirmos a essa voz coletiva patológica, nós estamos aderindo a toda uma atmosfera espiritual que Kardec cita, não só de encarnados, mas de desencarnados afins às ideias patológicas, que irão quase que nos arrastar a fazer e reproduzir esses pensamentos por afinidade. Porque se a gente adere a essas ideias, a gente tem algum grau de afinidade. E esse grau de afinidade patológico, doentio, ele gera dor, gera atrito com a realidade espiritual que todo ser vivo tem. Então, toda ação antiecológica, toda ação de extermínio, se você acha que ficar rico, você está lá garimpando, lá nos rios amazônicos, para você conseguir ter ouro, justifica você jogar mercúrio no rio? Vejam bem, é um ato contra, e aí milhares de Yanomamis passam fome porque o mercúrio no rio mata a vida. Essa pessoa que coloca o seu egoísmo, a sua barbárie carnívora financeira à frente da vida e dos outros seres humanos, ela está hipnotizada pelo obsessor intrafísico do mundo material chamado dinheiro. E esse processo obsessivo não termina com desencarne, tá, gente? Esse processo obsessivo é íntimo, é da personalidade. É ela que tem que dizer: não, esse caminho me traz dor. Esse caminho fecha meus caminhos. Esse caminho é doentio. Então, aí a gente começa a entender, né, o caminho, por exemplo, franciscano, de desapego dos bens materiais. Porque o apego ao bem material acaba fazendo com que a gente justifique toda qualquer ação contra o outro, contra a vida, contra a ecologia, para que a gente possa se locupletar financeiramente. Obsessão coletiva. Nesse sentido, nós podemos dizer que a sanha de ficar rico, ela acaba sendo também um acentuamento, né? Ela acaba acentuando o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo. É uma influenciação coletiva patológica.
Como resolver isso? Cada um deve olhar para dentro de si, sem noção de persecutória, ou seja, sem ficar se martirizando, se destruindo. Não, olhar para dentro de si, perceber essas ações da nossa personalidade, evitar toda ou qualquer sintonia com essas forças que levam à violência, à ganância, ao preconceito, a justificar o ato violento contra quem quer que seja, a querer cuidar da vida sexual de corpos que não são seu, corpos alheios, querer dominar os outros, comportamento dos outros. A gente tem que desconfiar de todas essas forças acachapantes que são coletivas, elas não são de um só, ainda mais com as redes sociais, porque você vai estar falando com egrégoras, com atmosferas espirituais, você vai estar falando com um conjunto de encarnados que fornecem formas, pensamento, que alimentam essa patologia, e um conjunto maior ainda de desencarnados afins a essas ideias. Ok, gente? Mais um tópico aí dentro das questões de obsessão coletiva, ok?